Olá, boa noite. Daqui a pouco iniciamos o nosso trabalho. Que Deus possa estar conosco, Jesus nos abençoando sempre. Aguardando os amigos chegarem. Vamos nós. Boa noite, irmãos. Como estão todos? Que Deus nos abençoe, nos ampare, que possamos ter uma boa noite de estudo, que tudo corra bem, com as graças de Jesus, com o apoio de Djalma Montenegro de Farias, de Itagiba, trabalhadores de Jesus, que possam nos abençoar. Olá, irmãos queridos, sejam bem-vindos a mais uma live do Centro Espírita 9 de Outubro, carinhosamente chamado de Seno. Agradecemos ao convite, agradecemos a todos por estarem conosco. Oi, Aldenora, boa noite. Estamos a postos. A imagem tá boa aí? Boa noite, querida. O som tá bom? Deixa eu ver se eu consigo. Acho que o som tá todo aqui. Você tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo aí? Tá me vendo direitinho? Obrigada. Tá me ouvindo bem, Aldenora? Ai, graças a Deus. Graças a Deus, então. Que bom. Então já podemos dar início, não é? Ao trabalho. Muito grata por mais um convite, por mais uma vez estar participando aqui com vocês dessa live promovida pelo Centro Espírita 9 de Outubro, não é? Desde que começou o período do isolamento social, o Seno não titubeou e lançou-se na internet para que os trabalhos das palestras, não sofressem solução de continuidade. Então, para nós, é um prazer, uma honra muito grande estarmos aqui mais uma vez para conversarmos sobre a doutrina espírita, sobre os sentimentos humanos, sobre o bem que nós poderemos fazer na medida das nossas forças, não é? E, ao mesmo tempo, banirmos o mal das nossas vidas, nos afastarmos
da injustiça, do mal que ainda predomina no nosso planeta. Mas que graças à lei do progresso, graças à misericórdia de Deus, nós estamos caminhando, não é? Para a nossa melhoria moral. Boa noite, Jailson. Seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua audiência também. Bom, vamos fazer a nossa prece. Vamos agradecer a Jesus, nosso guia, nosso modelo, governador espiritual do nosso planeta, por mais uma oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui, não é? Pelas ondas da internet, podendo falar sobre Jesus, falar sobre Deus, falar sobre nós, falar sobre o universo, sobre o mundo, sobre tudo o que for necessário para o nosso aprendizado. Então vamos orar. Senhor Jesus, amigo incondicional de todas as nossas horas, estamos muito felizes por mais uma oportunidade de falarmos para os irmãos seguidores desta casa de trabalho e de oração, que é o Centro Espírita 9 de Outubro. Agradecendo também a nossa irmã Aldenora, a todos os trabalhadores desta casa e também ao seu mentor espiritual, Djalma Montenegro de Farias. E juntamente com Itagiba, que é o mentor espiritual da Federação Espírita Pernambucana, juntos vão nos ajudar, vão nos inspirar para que nós possamos assim fazer um bom trabalho. Que a sua paz, Jesus, permaneça conosco, Mestre, hoje e para todo sempre, que assim seja. Amém. Vamos lá, meus irmãos, vamos falar sobre o assunto que nos foi proposto na noite de hoje, é a questão, na verdade, 932 de O Livro dos Espíritos, que trata sobre os maus serem ousados e os bons serem tímidos, vamos dizer assim, né? Então, Kardec perguntou isso aos espíritos superiores, né? Por que no mundo de tamanha forma, não é? Nas mínimas coisas, a influência dos maus prepondera e sobrepuja, ou seja, supera a influência dos bons? Por que os maus influenciam mais do que os bons? Então, os espíritos responderam, né? Por fraqueza dos bons. Nós que nos consideramos brandos, pacíficos, mansos, muitas vezes deixamos passar coisas que não deveríamos passar, não é? Por timidez ou por não querer nos envolver com aquela situação, não é? Às vezes até para não parecer que está sendo o contrário, mas acabamos sendo coniventes com o mal, quando nós assim nos comportamos. Mas eles dizem o seguinte, os espíritos superiores: quando os bons, não é, quiserem, então preponderarão, ou seja, teremos mais influência sobre os bons. É o que vai acontecer, sobre os maus, aliás. É o que vai acontecer no mundo de regeneração, aonde o mal acontece, só que numa proporção muito menor do que acontece agora, enquanto estamos no mundo de provas e de expiações. Vai ser o contrário, os bons é que influenciarão os maus. No momento nós estamos sendo muito influenciados ainda pelos maus, não é, meus irmãos? E também, digamos, hoje nós temos uma condição muito maior de perceber isso. Quando estávamos ainda há uns anos, até séculos atrás, nem notávamos, até o comportamento de determinadas pessoas parecia até natural para nós. Hoje, com o avanço, com o progresso, não somente da intelectualidade humana, mas das suas próprias tecnologias, que são o apoio, não é, o coadjuvante do seu progresso, hoje, de uma forma muito mais rápida, nós percebemos quando uma pessoa está agindo com más atitudes, quando ela é um mau caráter, não é? Isso tudo porque quando Deus nos criou, simples e ignorantes, Ele já nos deu o senso de justiça, meus irmãos. É por isso que quando nós vemos uma injustiça acontecendo, nós já ficamos assim, horrorizados, ficamos perturbados com aquela situação. Significa dizer que esse sentimento, porque é um sentimento, a justiça, o sentimento de justiça nos faz repelir
as atitudes contrárias ao bem. Onde a injustiça, o mal predomina. Nós ainda temos uma justiça sofrível, não somente a justiça interior, a justiça da consciência, mas a própria justiça humana é falha, ainda é imperfeita, resultado da nossa imperfeição. Quanto mais um povo é atrasado, mais duras são as suas leis. As leis são terríveis. Quando Jesus chamou o povo para si, fazendo o seguinte convite: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele estava justamente falando da lei, como a lei era conduzida naquela ocasião. As pessoas viviam sobrecarregadas por conta da lei, pagavam altos impostos ao Estado, vamos dizer assim, de Jerusalém, que por sua vez repassava parte desse imposto para os romanos que estavam ali dominando aquela região. Então, as pessoas viviam dominadas sob o jugo dos romanos e dos judeus, dos fariseus ruins, perversos, maus, que só aplicavam o que era bom da lei para si. E tudo que não, para eles, não era conveniente, eles aplicavam contra as pessoas. Então nós vamos ver em alguns momentos Jesus repudiando a maldade farisaica, daqueles que deveriam, pelo contrário, passar a lei na sua plenitude, na sua beleza, para que as pessoas se tornassem mansas, se tornassem brandas, pacíficas, mas eles faziam muito mais o acicatamento, não é, do orgulho, da vaidade, e isso provocava raiva, provocava revolta nas pessoas. Por isso que Jesus chamou os nossos irmãos daquela época de sobrecarregados e aflitos. Então, a questão de hoje, ela nos fez lembrar uma parábola muito importante, porque nós sabemos que o nosso Mestre Jesus ensinou por parábolas. Ele tinha essa facilidade de transformar uma pequenina história num efeito moral, que aquela história trouxesse ao final, no seu epílogo, não é? Ela trouxesse uma mensagem moral para aquelas pessoas que estavam ali escutando. Então, a parábola do joio e do trigo trata-se de uma parábola que fala do juízo final, que fala de uma sentença, ou seja, como é que a humanidade vai se comportar durante todos esses tempos que ainda virão, porque o mundo de regeneração, o mundo melhor que nós queremos, ele ainda não está tão próximo, em função do nosso livre arbítrio. Os homens agem de acordo com as suas escolhas. Então, uns escolhem de um jeito, outros escolhem de outro, e por conta disso, não caminhamos uniformemente para o progresso. Alguns vão mais rápido em direção ao progresso, outros não conseguem ir tão rapidamente. Então, enquanto esses, digamos, atrasados ainda na evolução preponderarem sobre o planeta, não chegaremos no mundo de regeneração. Lacordaire, que vai falar nisso também no Evangelho segundo o Espiritismo, salvo me engano, no capítulo 14, que trata sobre não servir a dois senhores, algo mais ou menos assim. Ele vai dizer exatamente que nós nos devemos uns aos outros. Enquanto nós não fizermos as pazes entre nós e também entre nossos irmãos desencarnados, porque nós sabemos que a nossa população, a população da Terra, ela é composta dos encarnados e dos desencarnados, enquanto não houver a pacificação entre os encarnados com os encarnados, dos encarnados com os desencarnados e os desencarnados entre si, naquelas regiões de dor e de sofrimento, não teremos a regeneração. Porque esses espíritos desencarnados têm tudo a ver conosco, muitos deles foram nossos parentes, não somente desta encarnação, fizeram parte da nossa parentela biológica de outras encarnações, ou foram amigos, ou foram pessoas da nossa convivência, que de alguma maneira se tornaram nossas adversárias. Então, enquanto não houver a paz entre nós, não haverá esse mundo tão ansiado que é o mundo de regeneração. Mas na parábola,
não é? Jesus vai contar a situação da terra, como é que a terra está e o que vai acontecer quando chegar o tempo da colheita. Jesus sempre colocava, não é, os elementos naturais nas suas falas, nas suas histórias, para facilitar o entendimento das pessoas com relação ao progresso moral. Então, ele vai dizer que o reino dos céus é semelhante a um homem que lançou uma semente boa, uma semente que vingaria, que daria frutos, né, no seu campo. Porém, enquanto os homens dormiam, ou seja, patrão e empregados, veio o inimigo dele e semeou por cima o joio, ou seja, esse homem plantou trigo, a boa semente do trigo. O inimigo veio enquanto as pessoas estavam distraídas e semeou o joio, que é uma semente que não é comestível, não é uma planta comestível, diferentemente do trigo, que é altamente comestível. Quantos alimentos nós podemos preparar graças à fécula do trigo, não é verdade? Então, esse inimigo semeou o joio entre o trigo e foi embora. Quando cresceu o trigo e produziu fruto, então apareceu também o joio. Foi quando os semeadores, vamos dizer assim, os ceifeiros, aqueles que eram responsáveis pela colheita após, não é, estar ali a seara pronta para a colheita, notaram que não tinha somente trigo no campo, havia também joio. E aí foram por isso os servos ao Senhor, ao pai de família no caso, não é? Para dizer: Senhor, porventura não semeastes boa semente no teu campo? Porque eles viram que tinha joio misturado, né? Como eles não sabiam do inimigo, que o inimigo tinha vindo, né? E daí ele disse: e como é que apareceu o joio? Perguntou o Senhor. Responderam então os empregados: foi o homem inimigo que fez isso. E os servos lhe disseram: queres que vamos arrancá-lo? Ele disse: não, para que talvez não aconteça que quando arrancares o joio, arranqueis também com ele o trigo. Aí vem uma parte muito extraordinária dessa parábola. Deixai que cresçam ambos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, ligai-o em feixes para queimar, e o trigo recolhei-o no meu celeiro. Então nós vamos ver aí Jesus contando uma historinha em que ele se coloca como personagem também, né? Ele vai se colocar aí como a pessoa que fez a semeadura para que aquele campo fertilizasse em trigo, né? Então, ela é, sem dúvida nenhuma, essa parábola, uma das que tiveram mais impacto na comunidade cristã. Por quê? Porque ela vai falar de um tempo que ia surgir, de um tempo que ia acontecer, que na verdade já estava acontecendo, porque a plantação já estava pronta. O que faltava era a colheita e a decisão de como armazenar essas sementes, ou seja, essa colheita, como é que seria armazenada essa colheita, né? Então, a semeadura, ela é boa, porque o homem tinha essa preocupação de só lançar no solo boa semente, mas não há, e por isso ele não tinha razão de botar vigias, né? De botar guardas noturnos, soldados para tomar conta, empregados para ficar olhando, ou seja, a semeadura era tão boa que dava para o dono da semeadura a certeza de que seria uma colheita maravilhosa. Então, não havia necessidade para que houvesse a vigilância noturna, a não ser que o Senhor tivesse um inimigo. E pelo visto, sim, porque o inimigo, não é, chegou na calada da noite, na surdina, e semeou uma outra semente que faria, que estragaria de alguma maneira, porque se os servos não tivessem o cuidado de ceifar corretamente, eles iriam estragar a plantação do trigo, não é? Então havia ali todo um cuidado que deveria se fazer. Então, o joio é uma planta que ele apresenta muita semelhança com o trigo.
ele frutifica também naquelas espigazinhas, como o trigo, aquelas hastes verticais, bonitas, só que o trigo é aquela haste robusta, dourada, enquanto que a do joio é um pouco magra, ele fica bem menorzinho, ele é meio feioso, diferente, mas quando ele é pequenininho, ele não é diferente do trigo, por isso que confundiu aos ceifeiros. Eles só vieram a perceber quando essa haste ficou mais madura, não é? Então, ela apresenta uma grande semelhança, o joio, com o trigo, porque frutifica em espigas, embora mais magras e menores. É um cereal venenoso, vejam, se ele fosse confundido com o trigo, fosse tirado junto, ele iria, colocar a perder aquela semeadura, porque ele iria contaminar o trigo com um fungo que é provocado por um cogumelozinho que se alimenta das hastes do joio. Então, nesse caso, ele vive, esse cogumelozinho, ele vive em simbiose com o grão do joio. Então, vejam como iria colocar a perder toda a semeadura, não é? Então, quando se formam espigas, torna-se mais fácil distingui-la do trigo. Durante o crescimento, ela se confunde com ele, não é? Então, quando os lavradores eles perceberam o fato, eles foram imediatamente dar ciência ao patrão, não é? E dizendo que havia acontecido, lamentavelmente, esse desastre. Então, o Senhor vai explicar para eles e, inclusive, recomendar que aguardem a colheita, não arranquem agora o joio, né? Pois a diferenciação é mais fácil, fica melhor então. Então, o joio será colhido, reunido em feixes e queimado, enquanto que o trigo será guardado em celeiros. Então, vejam, meus irmãos, aqui a explicação da parábola. Quem era o semeador? O semeador é Jesus, né? Jesus semeava a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus que Jesus semeava. Então, ele fez essa alegoria, essa metáfora com relação ao seu trabalho e outra plantinha chamada trigo. Então, Jesus se autodenominou assim por várias vezes como sendo semeador, inclusive na parábola do semeador, não é? E também o campo é o mundo, aonde houve a semeadura é o mundo, é o nosso mundo. É, no caso, o mundo que nós estamos inseridos, que no caso ali era a Palestina naquela época, como eles viviam naquela época. Nós vamos agora contextualizar a parábola trazendo para cá, por exemplo, para o Brasil, como está a semeadura do joio e do trigo no Brasil, como está a semeadura do joio do trigo em outros países do mundo. Então, o mundo a que Jesus se refere é o local onde nós estamos inseridos naquele momento. E que as nossas atitudes perante tudo o que acontece vão repercutir em outras culturas, em outros lugares, em outros países. Nós sabemos que por conta das redes sociais, da internet, de dos eventos online, hoje o Brasil é visto por milhares e milhares de pessoas que antes eles só sabiam de alguma coisa, ouviam falar. Hoje, com as tecnologias de ponta de comunicação, não é? As pessoas têm um conhecimento maior do Brasil, como nós brasileiros vivemos. Então, como é que está a nossa situação moral aqui no Brasil, também é vista pelos nossos irmãos de outros países, como da mesma maneira também nós visualizamos como esses irmãos estão vivendo nos seus países de origem. Então, o campo é o mundo e a colheita é como os ceifeiros, é como se fossem aqueles que são os responsáveis pela separação das pessoas durante o fim do mundo, porque a colheita aqui significa o fim dos tempos. Ou seja, como é que o fim dos tempos não é porque a terra vai acabar, não é isso. É porque o tempo moral vai mudar. Então nós estamos passando de um tempo moral de provas e de expiações, ou seja, o fim do mundo de provas e de expiações, para a inauguração ou início do mundo de regeneração. Então, essa colheita ela vai fazer exatamente isso, ela vai tirar do mundo de provas e de expiações aqueles que merecem ir para o mundo de regeneração, e que aqui está simbolizada pelo trigo. Os homens maus, aqueles que não poderão ir para o mundo de regeneração, está simbolizado na parábola pelo joio. Então, o fim do mundo é o fim dos valores morais
que nós ainda alimentamos nesse mundo de provas e expiações. Não poderemos levar conosco para o mundo de regeneração nenhum tipo de sentimento contrário ao bem. Esse mundo de regeneração, ele é caracterizado pela bondade dos seus habitantes, pela pureza do coração, pela elevação moral, pela nobreza das atitudes, das reações, não é? Então, os valores materiais serão substituídos pelos valores espirituais. Por quê? Porque no mundo de provas e de expiações ainda é vigente o materialismo. No mundo de regeneração, nós seremos muito mais movidos pela espiritualização do que pela materialidade. Então, nós observamos, não é, que realmente estamos vivendo tempos bem calamitosos, onde pessoas boas vivem praticamente enclausuradas em suas casas. Na verdade, vivemos quase que atrás das grades, né? Porque as casas têm muitas grades, os muros são altos, as pessoas colocam grades nas portas, nas janelas, por conta da violência que campeia. O materialismo está realmente fazendo as pessoas ficarem reclusas, não é? Por conta do medo que essa violência produz na nossa psique, não é? Nas nossas emoções. Então, aqui nós vamos ver também que as boas sementes que foram plantadas nesse campo representam os filhos do reino de Deus, ou seja, aqueles que já despertaram. Por incrível que pareça, meus irmãos, nós já temos muitas pessoas na Terra que já despertaram para a verdade espiritual, que elas estão realmente assumindo esse lado do Espírito. Porque, lamentavelmente, como diz aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Aqui no capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, que Kardec vai dizer o seguinte, que pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todo o seu pensamento para a vida terrestre. Então, é aquela história, tem que viver intensamente, tem que aproveitar a vida ao máximo. E por conta disso, muitas vezes cometem loucuras. São aquelas pessoas que não conseguem levar desaforo para casa, são aquelas pessoas que não aceitam que as suas ideias sejam rechaçadas, ou, aliás, sejam refutadas, enfim. Então, nós estamos vivendo tempos muito difíceis até de relacionamento social. Hoje, qualquer coisa que você possa dizer pode virar um processo contra a pessoa, não é? Pode a pessoa se sentir aviltada nos seus direitos. Na verdade, agindo com justiça, quando nós agimos com justiça, o mal não prevalece, não é? E aí nós conseguimos com isso manter a paz, porque não existe paz sem justiça. A paz, ela é uma resultante do se fazermos com que ele prevaleça durante a nossa vida. Então, Kardec continua, o homem então dirige, por ele ter dúvida quanto à vida futura, ou seja, quanto ao progresso das luzes, então ele dirige todos os seus pensamentos e suas atitudes para a vida presente, para a vida terrestre. Então, ele está incerto quanto ao futuro e por isso faz tudo no presente. Vive a vida intensamente, não é? Acha que depois da morte é o nada, acabou. Então, tudo isso, todo esse materialismo, esse niilismo, tem provocado altos índices de violência, porque as pessoas querem tomar de assalto o que é dos outros. Nós estamos vendo aí pelos programas de TV, pelos noticiários, o quanto a violência tem aumentado por conta exatamente dessa materialidade do homem, não é? Que não pensa na sua vida futura. E daí, ele porta-se, Kardec vai dizendo, que o homem porta-se como uma criança que nada mais vê além do que seus brinquedos, não é? Ou seja, mais preocupado com o que é material, com os seus bens, do que realmente com o bem que pode fazer, mediante as boas ações, os bons pensamentos, a nobreza de coração. Então, quando esse homem ele se comporta como uma criança espiritual, ele vai fazer tudo para obter aquilo que ele quer. Tudo aquilo que é objeto do seu desejo, não é? Que está ali na sua vontade de realizar. Então, nós vemos como é complicado, não é? Então, os joios são os filhos do mal e também a colheita
é o fim do mundo. Representa aqui o fim do mundo, que nesse caso, não é? Estamos passando, não do fim do mundo, do final do planeta. Claro que, por mais que nós cuidemos do nosso planeta, por mais que nós respeitemos a sua ecologia, mas um dia a Terra vai acabar. Ela vai perecer como tudo que é material perece. Claro, isso vai ser daqui a milhões de anos, não é? Os astrofísicos já falam até na extinção do nosso Sol. O nosso Sol vai apagar-se. Ou seja, tudo que é material tende a se autodestruir, porque é uma lei também. A lei de destruição é uma realidade. Agora, claro que nós não podemos acelerar esse processo. Então, se nós estivermos usando bem os recursos naturais do nosso planeta, da nossa casa terrestre, claro que ela vai durar muito mais tempo. Se nós depredarmos a natureza de uma certa forma, não é? Fazermos com que os recursos se esgotem mais rapidamente, lamentavelmente vamos penar. Aqueles que estarão convivendo nessa época vão penar duras penas por conta exatamente do mau uso do seu livre-arbítrio. Então, nós temos aí, meus irmãos, a explicação da nossa parábola. E quem são os ceifeiros? Aqueles que vão tirar o joio e vão tirar o trigo do campo. Aí os ceifeiros são os espíritos ou os anjos, que a gente pode chamar, não é? Nossos irmãos católicos, evangélicos. Kardec também se utiliza dessa nomenclatura nas obras da codificação. Então, esses espíritos superiores, espíritos de luz, né? Espíritos puros, são eles que vão fazer, portanto, a colheita, né? A ceifa em nome de Deus, que é o dono do campo, que é o dono do mundo, não é? E daí eles farão a triagem, avaliarão os que mesmo assim continuem seguindo o caminho do bem, esses serão, né, terão a perspectiva de se manter aqui no planeta. São os brandos e os pacíficos que herdarão a terra, não é? E então, aqueles que ainda tiverem em si algum tipo de defeito, lamentavelmente, não é, meus irmãos, vão precisar ir para um outro mundo, aonde eles poderão, já com a inteligência que possuem, com todo o cabedal que já tem intelectual, eles vão poder, assim, fazer com que o próximo mundo, aonde eles viverão, não é, seja um mundo melhor, seja um mundo mais evoluído. Isso aconteceu com a Terra. Nós sabemos que os capelinos, que vieram de uma constelação bem mais evoluída do que a nossa, eles povoaram aqui o nosso planeta, fundaram as mais diversas civilizações que nós conhecemos, e com o conhecimento intelectivo que eles já possuíam, o que aconteceu? Eles deram, não é, uma guinada no planeta, fizeram o planeta avançar, e hoje ele está realmente muito avançado, mas ainda muito precário nessas questões, não é, do caráter, da índole. Então, Kardec, quando perguntou por que os maus ainda precisam conviver com os bons, não é? Então, os espíritos responderam, os maus, eles precisam aprender a viver como os bons vivem, ou seja, com ética, com a moral ilibada, com o desejo sempre de fazer o bem, de fazer com que a Terra progrida, e ela vai progredir, não obstante a nossa teimosia, a nossa rebeldia, porque Kardec também perguntou isso aos espíritos, não é? Se o homem pode obstacular a marcha do progresso. Eles disseram que eles podem atrapalhar, mas impedir jamais, não conseguirão impedir que a Terra progrida, que nós progridamos. Muito embora nós saibamos, não é, que há todo um esforço das trevas, das sombras, dos espíritos que habitam o abismo, de que a Terra ela falha, ela venha à falência moral. É por isso que Kardec, não é, quando fez a pergunta aos espíritos superiores com relação a se os espíritos influenciam em nossos atos e pensamentos, que é a questão 459, eles responderam que eles influenciam, sim, muito mais do que nós podemos imaginar, e que de ordinário são eles que nos dirigem. Então vejam, a doutrina espírita já nos oferece a saída para os nossos problemas, ou seja, é que nós devemos estar sempre em sintonia com os bons espíritos. Então, quando nós pensamos no bem, quando nós realizamos o bem, nós trazemos para junto de nós, nós atraímos para junto de nós, pela lei da atração,
os bons espíritos, que vão nos inspirar com os bons pensamentos, com as boas atitudes, não somente enquanto estamos na vigília, ou seja, acordados, como também nos períodos de sono, de descanso do corpo físico. Eles vão novamente nos receber em sua luz, em sua paz, e nos aconselharem, nos orientarem para aquilo que nós devemos fazer. Então vejam, quanto mais pensamento no bem, melhor para o nosso planeta, melhor para todos nós. Porque o nosso planeta, ele se desenvolve a partir das nossas atitudes, não é? Ele progride, ele avança também no seu progresso geológico a partir das nossas atitudes. Quando nós falamos do mundo, nós falamos também do mundo moral, ou seja, quando nós nos melhoramos, quando nós pensamos no bem, o nosso mundo íntimo, o nosso mundo interior, que são as múltiplas moradas da casa de Deus. Quando Jesus falou que na casa do meu Pai há muitas moradas, ele não se referia somente aos planetas, aos satélites, aos quasares, não é? Aos buracos negros ou a outro tipo de orbe. Jesus também se referia ao mundo íntimo, ele se referia também às cidadelas espirituais, claro, mas ele também se referia ao mundo íntimo. Então, quando ele disse que o meu reino não é deste mundo, o reino de Jesus, ou seja, o seu reino interior, é o reino do bem, aonde reina o amor, aonde reina os melhores sentimentos, a justiça, a esperança. Então, é esse mundo íntimo que nós precisamos mudar para que os maus enfraqueçam na sua maldade. Nós sabemos, aprendemos com a nossa doutrina, que um dia a pessoa que pratica tanto mal, um dia ela vai cansar. Aquele espírito de tanto fazer o mal vai chegar um momento que ele não vai ver sentido mais naquela maldade. Então ele vai se regenerar a partir de então. Então é isso que nós devemos pensar. Que mesmo aquela pessoa que esteja praticando as mais perversas maldades aí com o seu semelhante, com o seu próximo, ela não vai ser má o tempo inteiro. Da mesma maneira que os nossos irmãos que ainda estão presos em regiões de sofrimento, de dor, de pranto, de ranger de dentes, eles também são liberados para o progresso. É por isso que nós entendemos esse campeamento da violência. São esses nossos irmãos que mesmo que viessem causar perturbação em nosso meio, eles precisavam reencarnar aqui na Terra, porque muitos deles têm compromissos conosco, ainda têm vínculos, então eles vêm mesmo morando, nascendo em famílias onde aquela família é uma família direita, uma família boa, aí nasce aquele filho, aquele neto, aquele sobrinho, ou aquela pessoa, aquele irmão, que no momento ainda tem uma tendência para a maldade, não é? Sua índole tem a tendência para uma inclinação ruim, nefasta, mas aquela família que é boa, ela vai ter que, ela precisa, né? Claro, desde que essa criatura é criança, é ainda um bebezinho, de passar para ela bons valores, para que aquela maldade que ela ainda traz dentro de si, aquela maldade ela não se exteriorize. Mas lamentavelmente, não é? Nem todo mundo consegue, nem toda família consegue restabelecer uma pessoa, não é? Redimir, ajudar na remissão de uma pessoa ainda maldosa. Então, a mãe ela pode estar ali, não é? Amamentando um espírito que veio, que ainda é um espírito muito, digamos assim, mal, perverso, mas que a partir daquele carinho que a mãe dá para aquele filho, aquele cuidado, aquela proteção, durante não somente a lactação, mas também durante toda a infância, puberdade, juventude e até na idade adulta, nossa, aquele espírito que poderia ser um espírito mau, não necessariamente ele vai, né, ele vai revelar sua maldade assim, com atitudes contrárias ao bem durante a sua estada na encarnação. Então isso tudo também depende da educação, não é, meus irmãos? Da educação que as pessoas recebem. Então vejam, a partir do momento que os pais se preocuparem desde o nascimento dos seus filhos a passar para eles os verdadeiros valores, os valores morais necessários, claro que aqueles que vêm ainda com a índole perversa, com ainda uma índole duvidosa, eles não vão ter como se comportarem de forma ruim, porque eles têm ali inseridos no seu arcabouço moral, no seu arcabouço espiritual, os bons valores morais. Nós estamos passando pelo grande Enem planetário, não é?
Ou seja, nós estamos sendo testados nos nossos valores morais. Os meninos do Enem são testados no seu conhecimento das ciências. Nós, no Enem planetário, estamos sendo avaliados em nossos valores. Quais os valores éticos que eu domino, que eu tenho, que eu recebi da minha família, que eu recebi de herança do meu pai, da minha mãe. Até porque a desonestidade, ela campeia. Kardec vai falar lá no livro Obras Póstumas que para que a sociedade realmente progrida, é preciso extirpar a corrupção da sociedade. E hoje nós vemos que a corrupção ela está praticamente em todos os segmentos sociais do nosso planeta. Então, eu vi uma frase do Chico que ele diz o seguinte: honestidade fingida é desonestidade dobrada. E aí Chico vai dizer mais: o mundo não é dos espertos, porque tem pessoas que dizem isso, o mundo é dos mais sabidos, o mundo é dos mais espertos, né? E não é, o mundo não é dos espertos, o mundo é das pessoas honestas e verdadeiras. Então nós precisamos ser honestos, verdadeiros, todos os dias, as 24 dias do nosso dia, não é? As 24 horas do nosso dia. Ou seja, a esperteza um dia é descoberta e vira vergonha. Aquela pessoa que vai estar um tantinho mais, digamos assim, tocada no seu coração, quando ela se lembrar das coisas erradas que ela fez, nossa, ela vai sentir muita vergonha, além de envergonhar a sua própria família. Porque quando nós tomamos uma atitude equivocada, não somente nos prejudicamos, prejudicamos também as pessoas que convivem conosco, né? Nossos familiares, nossos amigos, nossos parentes, enfim. Então, a esperteza um dia é descoberta e vira vergonha. A honestidade se transforma em exemplo para as próximas gerações. Então é isso que nós precisamos fazer. Usando de honestidade, usando de sinceridade na nossa vida, deixaremos um ótimo exemplo para as gerações seguintes, para os nossos filhos, nossos netos, aqueles que convivem conosco, não é? Ou seja, a desonestidade, ela corrompe a vida, enquanto que a honestidade, ela enobrece a alma. Então, meus irmãos, nós precisamos estar atentos para esses valores morais que nós precisamos demonstrar nas nossas atitudes cotidianamente. Não ser somente num determinado ponto, num determinado lugar. Se eu estou lá no centro espírita, eu sou um anjo de candura. Se eu estou lá num outro local, eu sou maravilhosa. Então, Eriná é maravilhosa, Eriná é uma criatura extraordinária. Será que eu sou assim tão extraordinária? Será que as minhas atitudes estão assim, elas acontecem desse jeito em todas as ocasiões em que eu estou, em todos os lugares onde eu estou presente? Será que eu ajo assim? Então veja, por isso que o conhecimento espírita, ele é tão importante, meus irmãos, para que nós possamos realmente fazer com que as coisas melhorem na nossa vida e na vida dos nossos semelhantes. Então, tem um autor espírita chamado Carlos Lomba, ele deu uma psicografia pelo Valdo Vieira, o médium, né, num livro chamado Ceareiros de Volta. E nesse livro ele vai dizer o seguinte, que como o conhecimento espírita ele é importante para que nós possamos realizar a mudança do nosso mundo, a mudança do nosso mundo para o mundo de regeneração, ou seja, o nosso mundo íntimo, não é? Porque nós já vimos que quando nós falamos do mundo, nesse sentido aqui, nós estamos falando do mundo interno, do meu mundo interior. Então, ele vai dizer o seguinte, que o número dos reencarnados detentores de conhecimento anterior do Espiritismo aumenta e aumentará a cada dia. Quanto mais a individualidade consciente mentalize o mundo espiritual numa vida física, mais facilidades obtém para lembrar-se dele em uma outra encarnação. Então vejam bem, nós estamos tendo nesse momento o conhecimento espírita, já estamos no Espiritismo há quanto tempo, não é? Cada um de nós que está aqui hoje está no Espiritismo já há um tempo, uns mais, outros menos. Então veja, quando nós desencarnarmos, vamos levar para a nossa próxima existência, não é? Vamos para a espiritualidade, vamos reviver nossos valores, vamos rever nossas atitudes, vamos verificar avaliar o quanto de conhecimento
do Evangelho de Jesus e da codificação espírita nós já temos, e isso vai nos servir como cabedal para a próxima encarnação. Então, a quantidade de pessoas com o conhecimento da vida após a morte, que é tão importante quanto a vida aqui na Terra, então isso vai fazer com que a Terra melhore, porque as pessoas vão ter muito mais condição, muito mais fortaleza moral para colocar em prática o conhecimento que ela tem do Evangelho de nosso Senhor Jesus, que é o nosso caminho também, não é? Aliás, é o nosso mapa, porque Jesus é o caminho, o Evangelho é o seu mapa, para que nós possamos chegar no reino de Deus. Então, ele diz o seguinte, que com o exercício da mediunidade, com o trabalho como voluntário, ou a responsabilidade espírita, elas nos marcam, isso nos marca profundamente a alma. E aí se tornam muito mais claras as percepções. Então vejam, com a doutrina espírita na nossa vida, meus irmãos, fica muito mais fácil para nós entendermos os acontecimentos da vida. Por que que nós estamos passando por determinadas situações? Por que que determinada prova se tornou tão dura na minha vida? Por que que até uma expiação me chegou nesse momento? Então, fica muito mais claro para nós entendermos tudo isso com a conceituação da reencarnação, não é? Com as explicações que nós temos através da visão pela reencarnação, da ótica pela reencarnação, ou seja, também o conhecimento da vida espiritual é muito importante para todos nós, para que finalmente essa mazela, não é, moral que nós passamos hoje, da maldade, até da violência, não é, da crueldade de muitas pessoas, né, umas com as outras, isso venha a se arrefecer. Claro que não é num passe de mágica, não vai acontecer do dia para a noite, mas vai acontecer. Então, o quanto de esforço nós possamos fazer para que esse tempo ele se adiante, melhor para nós, melhor para os nossos familiares, para aqueles que estão desencarnados, para aqueles que moram em outro país, enfim, será bom para todo mundo. Então, ele diz que os princípios espíritas, pouco a pouco, eles vão se automatizar nas nossas mentes, olha que legal, através dos reflexos morais condicionados. Ou seja, nós espíritas temos a fé espírita, que vai nos explicar pelos princípios básicos da doutrina por que nós estamos aqui, né? Qual a necessidade de estarmos encarnados na Terra e até no próprio país onde nós estamos, por que essa necessidade. Então, a partir desse momento em que nós vamos tendo esse contato, esse conhecimento, nós vamos então, sabermos do porquê e poderemos ter muito mais condição de enfrentamento de todas as dificuldades, de todos os desafios que a vida possa nos oferecer. Mas o que é mais importante, não sermos curiosos com o mal em momento nenhum. Porque o mal, como bem diz, os espíritos, o mal é ousado. O mal usa de preponderância, de influência muito forte e às vezes até de carisma, Pessoas carismáticas que estão encaminhando outros para o mal. Acontece, porque elas têm talento também, como todo mundo tem. Só que elas estão usando o seu talento para o mal, A sua inteligência que Deus lhe deu como bênção de misericórdia, a pessoa utiliza para o mal, Então nós temos aí as mais diversas condições, pelo nosso conhecimento espírita, de sabermos discernir o bem do mal. Kardec vai falar uma coisa muito interessante aqui na Revista Espírita. Ela é de 1865. E a mensagem aqui está na Revista Espírita de julho de 1865, onde Kardec recebeu, por uma correspondência, uma informação de que havia na Alemanha, na região da Floresta Negra, que é uma região muito bonita, lá da Alemanha, que inspirou muitos autores para criar, inclusive, histórias infantis, histórias para adultos, e fica na divisa com a França. Lá está colocada, na época de Kardec, a comuna de Queensfield. Essa comuna,
ela tinha naquela época, quando chegou a informação para Kardec, ela tinha ali 400 habitantes. 400 habitantes. Hoje, eu fui dar uma olhadinha lá no Wikipédia, ela tem mais de 6.000. Mas não é uma cidade badalada, do ponto de vista turístico. Tem uma razão de ser, porque já na época, né, 1865, por aí, né, nesse tempo, ela era uma cidade que era como se fosse um mundo de regeneração em miniatura. Por que isso? Porque Kardec vai dizer o seguinte, que há 50 anos data da existência dessa comuna e que lá jamais aconteceu a um habitante qualquer se envolver com a polícia. Ou seja, não existe violência nesse lugar, né? Não existia violência nesse lugar. Nunca houve casos de delitos ou de crimes. Durante 50 anos não teve nenhum tipo, não é, de registro de violência. E lá não existiam mendigos. O que é que significa dizer? Que lá todo mundo trabalha, né? Não há desemprego, todo mundo tem o seu sustento garantido, né? Então, um espírito se apresentou, né? Espontaneamente e falou assim, é belo ver a virtude num centro restrito e pobre. Lá todos se conhecem, todos se veem e a caridade é simples e grande. O que é que quer dizer isso, meus irmãos? Que essas 400 pessoas se conheciam e elas trocavam entre si as benesses daquele lugar. Ou seja, não havia, portanto, fome, não havia nenhum tipo de necessidade ou de escassez. Eles tinham ali tudo o que eles precisavam. Então, eles vão dizer aí, né, que não é em menor escala ele faz até uma espécie de pergunta, o Espírito. Não é em menor escala o que um dia será o resultado da verdadeira caridade, quando esta for praticada por todos os homens, ou seja, aqueles 400 na época, né? Aquelas 400 pessoas praticando a caridade entre si, é apenas uma digamos assim, uma miniatura da humanidade do futuro, com zilhões e zilhões de pessoas, todos serão caridosos entre si, né? Então ele vai dizer o seguinte, qual é a causa maior dos males na Terra, senão o contato incessante dos homens maus e perversos? Então, lamentavelmente, nós ainda temos, não é, nas grandes cidades, como é o Recife, por exemplo, outras cidades do Brasil e do mundo, ainda a marginalidade, a violência, homens maus agindo em detrimento dos bons, não é? E aí eles vão dizer, então, qual a causa maior dos males atualmente na Terra? Justamente é o contato que nós ainda temos incessante com os homens maus e perversos, ou seja, o egoísmo mata a benevolência, a condescendência, a indulgência, o devotamento desinteressado e todas as qualidades que fazem o encanto e a segurança das relações sociais. Lembra que Jesus falou no Evangelho? Que um dia a vossa caridade esfriará. Então nós estamos vendo isso acontecer, não é? Quantas pessoas que deixaram de ajudar outras pessoas por desencanto, por medo, não é? Por revolta, porque fez o bem para a pessoa e a pessoa não correspondeu bem àquela atitude benéfica. Não que a pessoa precisasse ter a recompensa ou a devolução do bem praticado, mas é porque a criatura não se melhorou, mesmo com uma atitude boa, partindo de uma pessoa boa, aquela criatura não usou aquela bondade como um instrumento de mudança interior. Continuou sendo uma pessoa fraca do ponto de vista moral e espiritual, e até má em determinadas circunstâncias, né? Então, esse tipo de atitude, né? O egoísmo, que mata todos esses sentimentos bons que nós temos, tem causado a insegurança nas nossas relações sociais. Então, numa sociedade de egoístas, não há segurança para ninguém, porque cada um, apenas buscando seus próprios interesses, sacrifica sem escrúpulo o direito do vizinho, os interesses do seu vizinho. Então, esse infelizmente, não é, uma constatação que nós temos no mundo atual que nós vivemos.
Então, mas ele continua dizendo o seguinte: tudo está submetido à lei do progresso. Então, mesmo assim, com essa impressão de caos que nós estamos tendo ultimamente, haverá o progresso, sim. Esse caos tende a terminar, porque, na verdade, os bois preponderarão. Estarão no planeta mais pessoas boas do que pessoas más, né? Então, os mundos também progridem física e moralmente, mas se transformarão, se a transformação da humanidade deve esperar o resultado da melhora individual, então nenhuma causa vier acelerar essa transformação. Quantos séculos, quantos milhares de anos ainda serão precisos para que a Terra venha a melhorar? Então Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, Ele tem enviado também para o nosso planeta, não é? Espíritos bons que vêm para nos servir de exemplos de bondade, de condescendência, de solidariedade, não é? E de fraternidade. Então, vendo essas pessoas se comportando, vendo como elas, o bem que elas realizam nos ambientes em que vivem, claro que isso vai, de certa forma, influenciar aos outros, não é? Porque nem todo mundo no planeta é ruim, é mau, é perverso. Existem muitas pessoas boas. Algumas até erram por ignorância, não por maldade, né, verdadeira. Então, o nosso mundo só será melhor quando acontecer o que os espíritos dizem aqui, não é? No livro dos Espíritos, na questão 922, quando Kardec perguntou para os espíritos superiores: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Ou seja, a inveja, não é? Às vezes a pessoa está indo bem no trabalho, em qualquer área que ela esteja envolvida, e isso causa em outras pessoas inveja, despeito, raiva, ciúme. Então, é isso que ele diz aqui, Kardec, antes de fazer a pergunta. Então, o que basta para ser a felicidade de um pode ser a desgraça de outro. Então, haverá, e agora Kardec faz a pergunta, haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Olha só, qual o traço que poderia nos unir em torno da felicidade? Qual seria a forma para que nós pudéssemos todos ser felizes? Essa é a pergunta de Kardec. E aí os espíritos responderam para ele. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Ou seja, aquilo que nós temos, aquilo com que contamos, que é o suor, que é resultante do suor do nosso trabalho, é o necessário para nós. Não ajunteis tesouros na terra, que a traça come, não é? A ferrugem corrói. Jesus já falava isso. Então, com relação à vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, vejam, para que nós possamos perceber a felicidade, meus irmãos, então nós precisamos seguir essas 3 diretrizes, né? A posse do necessário, nunca querer mais do que nós poderemos ter, nunca gastar mais do que ganhamos do nosso salário, não é isso? Enfim, então, ter o necessário, né? A posse do que é necessário para a nossa encarnação, ter fé no futuro, no progresso, na melhora, não é? Em tudo que, na transformação moral da humanidade, com a nossa ajuda, claro, com a nossa autotransformação, com o nosso autoconhecimento. Tem também a consciência tranquila. A consciência tranquila é o melhor travesseiro que nós podemos ter na nossa existência, não é? Sabemos que estamos deitando a nossa cabeça no nosso travesseiro, não temos nenhuma, digamos assim, nada a pedir perdão, né? A pedir desculpas. Então, esse levantamento que Santo Agostinho nos ensinou a fazer, que também está aqui no Livro dos Espíritos, nas questões 919, mais ou menos, né? Quando ele dizia que ele fazia isso no tempo em que ele estava aqui na Terra, que era de antes de deitar, fazer um levantamento de tudo que aconteceu durante o dia. E se alguma coisa chamava a sua atenção,
e que aquilo tinha sido algo de ruim que ele tinha feito, ele teria que reparar aquilo imediatamente. Então, a partir dessas atitudes no bem, para a manutenção da paz, nós faremos com que o nosso mundo se transforme e o mal, ele seja realmente, definitivamente banido da terra. Porque as pessoas más, elas também progredirão, elas também serão boas, como nós, que já aconteceu conosco. Como é que nós sabemos como éramos, não é? Nas nossas anteriores reencarnações. Hoje nos consideramos pessoas de bem, pessoas honestas, graças a Deus, e que assim continuemos. E que pela nossa forma simples de viver no bem, nós possamos influenciar muitas outras pessoas para viverem assim também, não é? Então, meus irmãos, muito obrigada pela noite de hoje, pela oportunidade que me concederam de a gente poder falar um pouco sobre essa doutrina de esperança, de justiça, de amor e de consolação, que é a doutrina espírita. Então, desejo a todos vocês muita paz, muito amor, muita felicidade, não é? Dentro das suas possibilidades e condições, que possam realmente estarem bem, terem um bom descanso nessa noite, refletirem muito sobre o que aprenderam no dia de hoje e assim fazermos do dia de amanhã um dia muito melhor. Obrigada a todos que seguem as lives do Seno, pela presença, pelo carinho, pelas palavras, e assim nós vamos fazer a nossa prece final para agradecer a Deus, agradecer a Jesus por mais um dia que tivemos. Vamos lá. Senhor Jesus, amigo incondicional de todas as nossas horas, estamos muito felizes pela conclusão do nosso trabalho e queremos agradecer pela sua presença amorosa, pela sua assistência de sempre, costumeira, dos bons espíritos que estiveram conosco, de Djalma de Farias, Itagiba e todos os demais espíritos presentes. Agradecer pela nossa família, Senhor, pelo nosso alimento, pela nossa saúde, pela nossa pátria, pelo nosso mundo. Agradecer assim, Senhor, toda a assistência que recebemos, as bênçãos, as dádivas que recebemos de nosso Pai, soberanamente justo, infinitamente bom e misericordioso. E assim, Senhor Jesus, gratos por tudo isso, pedimos a permissão, Senhor, para darmos por encerradas as nossas atividades desta noite e que possamos voltar em outras oportunidades para mais reflexões acerca da nossa vida, acerca da nossa, existência aqui na Terra. Obrigada, Senhor Jesus. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos, boa noite, meus amigos, e até uma próxima oportunidade, viu? Gratidão aí pelas palavras do chat. Tenha uma boa noite, um bom descanso.